Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula 2, filho. Seja bem-vinda a mais uma aula 2. Seja todo mundo sempre muito bem-vindo. Vamos nessa? Eu sou o professor Hugo Sirena e vamos falar um pouco sobre dívida. Ruim, né? Sobre boleto. Imagina, eu tô gravando esse vídeo no dia 1º do mês. Já até agora deu uma dor no coração de lembrar os boletos que eu tenho que pagar. Mas tudo bem, vamos nessa. Vamos falar sobre tempo do pagamento. Antes de eu falar, rapidamente uma pergunta que parece meio óbvia, meio instintiva, mas você vai ver que tem uma observação importante por trás dela, que é a seguinte: eu posso exigir dívidas não vencidas? Imagine o seguinte, você tem um boleto que vence no dia 10, hoje é dia 1º. O credor pode bater na sua porta e exigir que você pague hoje o boleto? Instintivamente, a sua resposta é negativa, né? E você tem razão sob a perspectiva da regra geral, porque dívidas não vencidas não são exigíveis. Tranquilo até aqui. Bom, mas em circunstâncias muito pontuais, é possível que dívidas não vencidas sejam exigíveis. Isso quem estabelece é o artigo 333 do Código Civil. São 3 hipóteses lá do 333. E é exatamente sobre elas que eu quero falar. Veja. Se você não estabelece um prazo, se você não estabelece um termo específico, presume-se que a dívida é exigível imediatamente. Mas agora, a partir do momento que você estabelece uma data, dia 10, dia 15, dia 8, etc., a dívida só se torna exigível com o atingimento daquele termo específico. Mas, número 1, se o devedor decretar falência ou em caso de concurso de credores, é possível que você exija antecipadamente dívida não vencida. A dívida não venceu, irrelevante. Se o devedor decretar falência, você pode exigi-la imediatamente. É a primeira exceção para a regra da inexigibilidade de dívida não vencida. Segunda hipótese, se o bem hipotecado ou empenhado que garante a dívida for penhorado em outra demanda ou para satisfação de um outro débito. Como assim? Veja, é simples de você entender. Você deu um imóvel, hipotecou um imóvel para garantir a dívida. Se aquele imóvel for penhorado para satisfação de um outro débito, foi constrito para efetivar o pagamento de uma outra dívida, a dívida que estava garantida por este bem é imediatamente exigível, ainda que não vencida. Você pegou um empréstimo na Caixa Econômica, deixou uma joia, empenhou uma joia para garantir a dívida. Se esta joia for penhorada para satisfação de um outro débito, a dívida que você tinha é imediatamente exigível. Tá? Então, a segunda exceção para a inexigibilidade de dívidas vencidas é exatamente essa. Quando o bem hipotecado ou empenhado para satisfação desta dívida for penhorado para satisfação de um outro débito. Tá? E a terceira e última hipótese é quando a garantia dada se tornar insuficiente. Então, por exemplo, você pega um empréstimo e você não dá um bem em garantia, você coloca o seu pai como garantidor, ok? Como fiador de uma dívida, por exemplo. E o seu pai decretou falência, enfim, ou uma empresa lá esvaziou o seu patrimônio ou algo que o valha. Bom, neste caso, se o garantidor não tem mais patrimônio suficiente para satisfazer esta dívida, resumindo, quando a garantia dada for insuficiente para satisfazer o débito, a dívida é imediatamente exigível se você provocou o devedor para que ele reforce essa garantia e ele se negou. Então você chega para o devedor e fala: olha, amigão, aquela garantia que você me deu, ou aquela pessoa que estava garantindo o débito, já não tem mais patrimônio suficiente para satisfazer a dívida. Então eu preciso que você reforce, que você substitua, que você dê alguma outra coisa em garantia. Se o devedor se recusar, a dívida é imediatamente exigível. Tudo isso para evitar que a dívida se frustre, que efetivamente o credor não tenha meios de satisfazer o seu débito. Tudo bem? São as exceções, portanto, a inexigibilidade, difícil a palavra, de dívida não vencida. Ficou com dúvida? Dá uma olhadinha no 333 e se ainda remanescer algum questionamento, manda para mim que eu tenho o maior prazer em te responder. Fique bem, juízo, beijo grande, até a próxima.